Começa agora Pessoas de Valor e hoje a gente está aqui num ambiente maravilhoso, um ambiente com asas. A gente está aqui com o Roberto Debs, que praticamente a asa está acompanhando tanto o Roberto como o nosso entrevistado de hoje, que é um cara que faz a gente ficar nos eixos quando se fala de educação física, de qualidade de vida, de corpo. E aí a gente estava aqui nos bastidores falando, né, que é o Fábio Tanil, preparador físico, aí as pessoas falam, personal trainer, tem um monte de linguagens, né? E na verdade, educador, né? A gente hoje fala muito de educar as pessoas aqui, principalmente em relação ao desenvolvimento humano, e educar as pessoas fisicamente, para mim, pelo menos pelo que eu estou acompanhando, ainda mais nesse momento de pandemia, é uma grande dificuldade. É uma área que dentro, né, da educação, do educador físico, né, como a gente gosta de chamar, porque educa as pessoas para uma melhor qualidade de vida através do corpo, ele faz um trabalho bem diferenciado e vai poder falar sobre isso, né, sobre reabilitar uma pessoa, pessoas que têm problemas cardiovasculares, que normalmente se pensa assim, nunca mais vai poder fazer exercício, a pessoa vai ter que ficar muito parada e tal, né, e também a questão do Covid do momento, né? Como ele tem trabalhado com reabilitação pós-Covid naquelas pessoas que têm muita dificuldade, muitas sequelas. Então, é um prazer contar aqui com o Fábio hoje. A gente normalmente, quando fala de saúde, a gente está falando, e aqui a gente trata muito da saúde mental, então tem vários psicólogos, neurocientistas, pessoas dessas áreas, né? Inclusive da saúde, médicos, tudo. Quando a gente fala dessa questão, por exemplo, de doenças psicossomáticas ou coisas que têm a ver com a área mental e que acabam impactando no físico, mas existem muitas questões, por exemplo, uma lesão que pode acontecer por um acidente e tal, que envolve, claro, o mental, mas também tem a questão da preparação física, do cuidado com o corpo físico. Por que é tão difícil, né? Eu sei que a pergunta é a pergunta de $1 milhão que a gente sempre brinca no programa, mas por que é tão difícil mudar hábitos quando se trata da questão do corpo físico, assim, de, por exemplo, começar a desenvolver atividades físicas? Quem já pratica atividade está sempre praticando. Aí pega aquela pessoa sedentária e fala, agora você vai ter que fazer isso porque você está com um problema cardiovascular, você vai ter que fazer academia ou vai ter que fazer uma caminhada. As pessoas falam, me entope de remédio, mas não me fala para fazer exercício físico. Por que é tão difícil, cara? Como você falou, é a pergunta de $1 milhão. É muito difícil de responder, mas tem alguns pontos que a gente consegue falar. O principal de todos é que é muito mais fácil tomar uma pílula, muito mais fácil tomar um remédio do que você acordar 6 da manhã, 5 da manhã, usar um dos poucos períodos do dia, do seu intervalo de almoço para você se dedicar, você investir esse tempo, investir 30 minutos, 40, 50, 1 hora, porque entre outros fatores, o exercício físico também ajuda no nosso bem-estar emocional, no nosso bem-estar psíquico. Não só a melhora do condicionamento físico, não só a melhora de força muscular, mas também a melhora emocional, porque a gente sabe que o exercício, ele dentre outras coisas, ele produz os hormônios que dão sensação de prazer, sensação de bem-estar. Por isso que muitas vezes a pessoa termina uma sessão de exercício mais pesada naquele dia e passa o dia bem. Sem contar que a melhora da condição física, a melhora da força muscular, do condicionamento cardiovascular, proporciona a nós uma melhora da realização das atividades da vida cotidiana. Então, é muito mais fácil subir escada, é muito mais fácil brincar com o neto. O próprio impacto com a imunidade, né? Sim, até uma vez a gente estava conversando num programa, estava eu, o Roberto e um outro entrevistado, sobre a questão da imunidade e a qualidade de vida e tudo mais, e o lado emocional. Uma coisa que a gente fala muito, né? Por exemplo, agora na época do Covid, né? Muita gente que foi pego no primeiro momento, as pessoas estavam falando a questão das comorbidades. Muitas dessas comorbidades, Roberto, tem a ver com a questão do sedentarismo, né? A gente sabe, né, que as pessoas, quando fazem atividade física regular, inclusive tem trabalhos mostrando que tem uma imunidade melhor para lidar com o Covid, né? Isso é muito importante. E voltando para o assunto que você fez, para a pergunta de $1 milhão, né? Mudar hábitos é difícil, até porque a pessoa, quando cria um hábito, ela já criou aquele caminho neural e aquilo é o habitual, comum, é o esperado. E para mudar isso, precisa de uma vontade, precisa de uma ação. A pessoa não sabe que quando ela mudar esse hábito vai se sentir muito melhor, né?
quando começar a fazer um programa de atividade física regular. Então precisa fazer e refazer para sair de um caminho, de um hábito e criar um outro. E isso é difícil em tudo, não só para fazer exercício, né? Mas para qualquer modificação de padrão de vida que a gente vai ter, mudar a alimentação, mudar o horário de trabalho, mudar um caminho que você anda na rua, tudo é difícil quando a gente cria hábito. Até porque o hábito, a gente já estudou isso, né? É feito para, entre aspas, facilitar o caminho, para a gente já ter algo no piloto automático, né? Então eu amarro o sapato ali, não preciso nem pensar em fazer. Imagina se eu tivesse que aprender a amarrar o sapato como uma criança toda vez que eu fosse amarrar o sapato. Então isso tomaria muito de energia e de tempo. Então a gente cria hábitos no automatismo por uma facilidade, só que isso acaba atrapalhando em outras questões. Até porque o nosso cérebro trabalha muito essa questão da zona de conforto, né? Quer dizer, a mudança para o cérebro é bem difícil porque ele fala assim, poxa, agora isso aqui que você está propondo, eu vou gastar mais energia, vou consumir mais. Então ele vai criar obstáculos. Eu queria entrar um pouquinho nesse lado do Covid. Como que você tem visto assim, as pessoas que chegam até você? A maioria é realmente respiratória e uma parte dessa tem a ver com essa questão dos membros? Como que está assim na tua percepção? Eu costumo falar que a reabilitação pós-Covid ela tem duas áreas, de quem foi realmente acometido pela Covid, quem contraiu, quem sofreu com a doença em maior gravidade, em menor severidade, e a gente tem as pessoas que não foram acometidas, porém ficaram trancadas em casa, sem praticar atividade física, sem praticar exercício físico. E isso traz um impacto muito importante, muito grande na vida das pessoas, com relação à perda de força muscular, aumento de gordura corporal, perda de coordenação motora, aspectos cognitivos também reduzidos, especialmente nos idosos que não foram acometidos, mas foram trancados em casa, deixaram de trabalhar, deixaram de ter a sua vida cotidiana, de sair, de ir no mercado. Então, o impacto em quem não foi acometido, ele às vezes é tão grande quanto em quem foi acometido. Então, eu costumo falar que a reabilitação pós-Covid ela é muito importante por conta desse primeiro fator, acometido ou não. Pegou o Covid? Pegou. Então, a gente tem um pool de sequelas que a gente pode encontrar. Não foi acometido, a gente tem uma outra sequência de sequelas que podem ter acometido essa pessoa. Perda de força muscular, redução de mobilidade articular, perdas cognitivas importantíssimas, especialmente se a gente for falar do idoso que ficou mais trancado em casa por conta da gravidade maior nas pessoas com mais idade. E a senescência, o envelhecimento, ela é fatal enquanto no mais idoso. A perda de condicionamento físico, a perda cognitiva, ela é muito mais importante no idoso de 80 anos, muito mais rápida, muito mais severa do que num idoso de 70 anos. Ambos são idosos, ambos sofrem perda cognitiva mais acelerada, mas quanto mais idoso, maior a perda quando é privada de relacionamento social, de idas ao mercado, pequenas tarefas do cotidiano que precisam estimular o sistema nervoso central. E se a gente pensar nas pessoas acometidas, a gente tem sequelas cognitivas que a gente consegue diagnosticar com o tempo de demora para retorno de paladar, de olfato, os esquecimentos que eles têm sido muito notificados no pós-Covid. Quanto maior a severidade, maior a chance de esquecimentos. Então, crê-se que haverá uma sequela neural muito importante nessas pessoas, com demora para retorno de olfato, paladar, cessação dos esquecimentos. A gente tem os acometimentos cardiovasculares, risco de trombo, envelhecimento arterial, aumento de inflamação arterial, que vai predispor, na verdade, a maior risco de um evento cardiovascular, de infarto, de um AVE, quer seja ele isquêmico ou hemorrágico. A gente tem relatado, se eu não me engano, mais de 200 sequelas relacionadas ao Covid, e que os estudos mostraram que elas poderiam perdurar 4 meses, estudos mostraram que elas poderiam perdurar 6 meses, 8 meses, já se fala de 12 meses de sequelas tardias do Covid. Que depende também, né, Fábio? Tem pessoas que ficam numa UTI 1 mês, 2 meses, entubada, pronada. A pessoa perde toda a sua massa muscular praticamente. E depois, como é que ela se reabilita, né? Porque a gente sabe que 2 ou 3 dias, eu não lembro direito a quantidade de dias de intubação, faz com que a pessoa perca 50% da força
força muscular do diafragma, que é o principal músculo para que a gente respira, que faz com que traciona os pulmões para baixo, que faz o ar entrar no pulmão. Então, 2 dias de intubação. A gente tem relatos, os 2 casos mais graves que estão sendo tratados por mim foram 29 dias de tubo ou de traqueostomia, e o outro de 22, com pronação, com ruptura de musculatura, de manguito rotador, perda de mobilidade do ombro, pela posição, perda de capacidade de realização de atividade da vida diária, coisas banais, coisas simples, como levantar do vaso sanitário, tomar banho sozinho, ir no mercado, subir escada. E essas sequelas físicas, essas sequelas motoras, trazem uma sequela emocional importantíssima. Tentando fechar esse ciclo dessa conversa que a gente iniciou agora, do mesmo jeito que o emocional ajuda no físico, o físico ele pode piorar muito o emocional. Então é muito difícil pegar uma pessoa que se reabilitou comigo com 43 anos, 29 dias de tubo na UTI, quase 60 dias de internação, e ela não conseguir levantar do vaso sanitário, uma pessoa de 41, 42, 43 anos de idade. Isso mostra quão individualizada deve ser essa reabilitação. Exatamente. E aí vem o teu trabalho, né? E a gente tem, reabilitando comigo, eu tenho a pessoa mais nova reabilitando, tem 37 anos, a pessoa mais velha tem 64, de Covid assim mais graves, e eu tenho uma gama gigantesca de repercussões, quer seja físicas, algumas delas já tratadas. Na prática, se você me permite, né, assim, a gente está falando de um problema que aparentemente com vacinação e de repente num momento que a gente fala assim, olha, agora o Covid está indo embora, a gente ainda vai ter meses e anos com Covid presente na vida de milhares e milhares de pessoas por conta não só do luto, né, porque muitas famílias vão viver muitos anos por causa das perdas, mas também as pessoas que passaram e que vão ter que fazer reabilitação de repente por muito e muito tempo. Sim, sim. Eu acredito que nas próximas décadas a gente vai sofrer uma pandemia grave de insuficiência cardíaca, de problemas graves do sistema cardiovascular e do sistema nervoso central, justamente por conta de efeitos tardios da Covid. Que ainda nem conseguem ser mensurados agora porque não tem tempo para essa pesquisa, né? Quer dizer, a pesquisa está sendo em tempo real aqui. Eu vou fazer o seguinte, a gente já explodiu o bloco, eu vou fazer um rápido intervalo aqui no Pessoas de Valor, a gente volta já já com esse papo. Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das 7 às 10 da manhã, o shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames, com resultados em 1 hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para Covid-19. Nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer. Sou a coach e mentora de líderes Renise Gomes. A minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Existe um bebê
que é especial. Está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da Estação do Bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da Estação do Bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na Estação do Bebê. Agora, no segundo bloco, depois de um primeiro falando sobre Covid, essa coisa toda, vamos falar um pouquinho do positivo disso, do preparo físico, senão as pessoas estão assim já ficando com medo, né? Se você pudesse dar uma dica, assim, vai para um leigo, uma pessoa que está assim, sedentária em casa, lá nos 30 anos, 40 anos, tal, parada, qual seria a dica para quem está começando assim, vou fazer atividade física? Para poder ser saudável, sabe? Lá, eu resolvi ser saudável, o Ari resolveu ser saudável. É muito simples. A Organização Mundial de Saúde ela já preconiza há muito tempo os níveis mínimos de movimentação no nosso dia, de atividade física. E que dentro dessa atividade física, eu sempre falo que são coisas do nosso cotidiano. Então a gente pode colocar passear com um cachorro, usar a escada ao invés de elevador, escada ao invés de escada rolante, caminhar ao invés de carro, moto, pedalar, descer um ponto antes do ônibus, pegar o ônibus um ponto depois. São coisas que a gente consegue mudar fazendo pequenas mudanças, como o Roberto muito bem falou, é muito difícil a gente fazer mudança. Então, vamos começando de pouquinho em pouquinho, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Assim, o ditado da nossa avó, da nossa bisavó. Então é importante a gente começar devagarinho. Então se a gente conseguir fazer 3 sessões de 10 minutos por dia de alguma movimentação que faça com que o nosso coração ele bata um pouquinho mais rápido, a nossa respiração ela se torne uma respiração um pouco mais rápida, eu já posso ser considerado fisicamente ativo, eu já não sou mais sedentário. E isso conta para que a gente diminua em torno de 25% a 30% o risco de um evento cardiovascular, um AVE, um derrame, né? Ou um infarto nos próximos 10 anos. Com uma mudança simples, eu posso caminhar 10 minutos de manhã, 10 minutos, 10 à noite. O que eu fico assim surpreso, assim, sempre fico, né, a gente que conversa nos bastidores, contra pessoas de todas as áreas da saúde, assim, como alguém ouve isso, né? Então, assim, poxa, é algo tão simples e aí tá falando algo que é tão importante, né? Porque de repente tá falando, poxa, uma prática diária que vai te dar 10 anos a mais de vida, de repente uma qualidade de vida maior. A pessoa imagina que precisa ir para academia, pôr a roupa e ter o tempo e pagar. Exatamente. E como o Fábio está dizendo, a dica simples e prática. Faça 10 minutos, leva o cachorro para andar ou dá uma voltinha, tá? 10 minutos, 2, 3 vezes por dia, você já melhora a qualidade de vida imensamente. Até lembrando que qualidade de vida, né, a própria OMS fala que tem os 6 domínios da qualidade de vida, um deles é a atividade física, né? É a saúde física que vai vir através da alimentação, da atividade física, aí a saúde mental, que está uma interligada à outra, o nível de independência, né? É um dos 6 domínios também, então a gente não se preocupa muito com o nível de independência, porque a gente consegue andar, fazer as coisas. Quando a gente envelhece, às vezes subir um degrau de um ônibus ou ir no banco é algo tão difícil, né? E a atividade física ali, com uma orientação adequada de um profissional, faz a pessoa ganhar novamente vida, né? Isso é uma coisa que não tem preço, né? Agora, para você, Roberto, para trazer um pouco essa questão do condicionamento físico também, e aí a gente fala muito, a gente fez uma live recentemente falando sobre o que a gente fala muito, né, da meditação, da concentração, do mindfulness. No caso, por exemplo, das atividades físicas, ajudam muito na questão da concentração, né? Assim, uma coisa está muito relacionada à outra. Como corpo e mente são uma unidade, a gente precisa trabalhar os dois, não adianta, não, vou só meditar, ou não, só vou malhar. Então, claro, a gente poder unir ambas as atividades, a gente está fortalecendo o corpo e mente, e os dois são o que nós somos, uma unidade, corpo e mente. Então, para que a gente possa, inclusive, ter as nossas atividades mentais, nosso intelecto, cognição, nossa emoção, a gente precisa ter, isso vem através do corpo. A gente está vivo aqui porque a gente tem um corpo, e o nosso corpo se movimenta, e o nosso corpo faz as atividades, e nós nos relacionamos com outra pessoa. Nós não somos um espírito
espírito sem corpo, né? Nós estamos aqui e a nossa casa é o nosso corpo. Cuidar do nosso corpo é fundamental para que a gente possa ter uma vida saudável, né? Possa ter, poder nos relacionar, poder viver, poder trabalhar. E aí essa questão da atividade física que o Fábio traz é fundamental. Eu queria até colocar que o Fábio falasse, porque existe um mito muito grande, né? Que quando uma pessoa tem um problema de saúde, muitas vezes, e principalmente problema cardiovascular, uma pessoa que infartou, né? Não vai poder mais fazer exercício, não pode mais ter sexualidade, tem que ficar quase como se tivesse que ficar na cama o dia inteiro. Isso é um tabu, é um mito que muitas vezes as pessoas seguem sem saber. Isso tira imensamente a qualidade de vida da pessoa. E a reabilitação cardiovascular, que o Fábio é um mestre, né? Um doutor praticamente nisso, e personal cardio é o nome da clínica dele, né? Eu acho que poderia agregar muita informação de valor para as pessoas tirarem esse mito, né, da reabilitação cardiovascular. Eu mesmo ouço muitas pessoas, eu dou aula na terceira idade, as pessoas assim, eu gostaria de fazer exercício físico, mas eu tive uma lesão, ou então eu já tenho uma ponte, né? Aí começam as justificativas para não fazer, né? Isso é muito claro na minha prática do dia a dia. Quer seja um acometimento cardiovascular, como o Roberto muito bem falou, infarto, um AVE, ou uma lesão de joelho, uma cirurgia de joelho, lesão na coluna, colocou haste na coluna, órtese. Então as pessoas colocam alguns empecilhos. Então, não posso fazer exercício ou não posso pegar peso porque eu tive um infarto. A minha recomendação de fazer exercício é que eu faço com apenas 1 quilo. E eu costumo brincar, só 1 quilo que pode levantar só 1, então deita e espera a morte chegar. Porque no mínimo a gente vai pesar 50, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 quilos. E para subir uma escada, a cada passada você vai levantar o seu peso corporal. Isso cai por terra quando a gente pensa no nosso cotidiano. Quando a gente pensa que para cozinhar feijão, a gente vai simplesmente pegar a panela de pressão, com o feijão dentro, com a água, só a panela de pressão ela deve pesar em torno de 1 a 2 quilos, com mais um pacote de 1 quilo de feijão, mais a água ela já se tornou 5 quilos. E aí a pessoa vai pegar na pia e vai transportar para o fogão. E aí ela fez o que todo mundo fala, não pode carregar mais do que 1 quilo e não pode fazer isometria. E ela pegou a panela e levou pro fogão. E ela fez isometria. Em outras palavras, ela está correndo mais risco de cozinhar feijão do que fazer atividade física. E graças a Deus, a educação física vem aumentando a qualidade das pesquisas, a quantidade de pesquisas cada vez mais relevantes, com mais qualidade. E a gente vê que não. A pessoa com acometimento cardiovascular, ela pode e deve ter uma vida normal. E dentro dessa vida normal, é o que o Roberto falou, sexualidade, ir ao mercado, fazer exercício. A gente não pode esquecer disso. Ele precisa ser eficaz, precisa ser seguro. Precisa ser seguro, mas também eficaz. Agora, até estudos mesmo, a gente vê muito, principalmente documentários, né, que acaba exibindo na mídia, essa questão da longevidade com a atividade física, né? Quer dizer, já super comprovado que quanto mais atividade, ou seja, mais preparado fisicamente, você tem uma condição de ter uma longevidade muito maior, né? Essa relação já também não é um mito, no caso. Isso é verdade. Os estudos mostram que quem pratica exercício físico, pratica atividade física, ela diminui o risco de um evento cardiovascular, diminui o risco de câncer, diminui o risco de uma série de patologias como diabetes, com mau controle de colesterol, dores articulares, queda na terceira idade. Isso não significa que não acontecerá. Mas a gente diminui o risco do evento nos próximos 10 anos e a gente consegue adicionar mais qualidade a esses anos de vida que a gente tem pela frente. Então, muito se fala de o exercício físico ele é importante para aumentar a longevidade, aumentar a expectativa de vida. Mas qual vai ser a qualidade? Se a gente percebe também, isso aqui é algo que a gente já conhecia. Talvez não tinha trabalhos a respeito, mas veja, por exemplo, pessoas que moram no interior, homens idosos, mulheres que vivem na roça, fazem trabalho braçal, carregam coisas, às vezes são pessoas de idade muito avançada e que estão fisicamente totalmente ativos. Eles não fazem academia. Não existia academia até poucas décadas atrás, mas as pessoas eram muito mais ativas e viviam bem até o momento do seu envelhecimento, mesmo que fosse mais cedo por conta da época.
causa das medicações existentes e tudo mais. Mas ainda hoje a gente vê pessoas que fazem muita atividade física braçal, ali na roça, no campo e tal, e são pessoas rígidas, mentalmente produtivas e fisicamente fortes. Isso volta na história que você me perguntou sobre o sedentarismo. Então é importante a gente combater o sedentarismo, que é o não completar no mínimo os 30 minutos, no mínimo 6 vezes por semana de atividade física. Só que é muito importante a gente quebrar o comportamento sedentário. Então a gente tem as pessoas que fazem uma hora de atividade física, de exercício físico na academia, treina com alta intensidade as outras 23 horas do dia, ele está sentado, trabalhando, não levanta para buscar água, não levanta para ir no banheiro, ou está deitado dormindo, deitado assistindo a TV e assim por diante. A gente está falando de estilo de vida, então, né, Fábio? Porque, na verdade, assim, se a gente for resumir, né, não é assim, agora vai lá e se inscreve numa academia, até porque tem que ter um acompanhamento de um profissional. Então, assim, a gente tem aí várias oportunidades de fazer exercício físico. Você deu o exemplo do prédio, né, que tem lá, de repente, uma academia no prédio e que, de repente, não é recomendado, porque também se a pessoa, por conta própria, começar a fazer atividade física, pode ser que ela esteja lesionando, né, e gerando um problema crônico mais ali na frente. Mas o primeiro passo... Tem muita gente que fala que eu advogo contra a profissão, mas não. O primeiro passo que a gente precisa ter é fazer atividade física. Deixar o carro em casa, deixar a moto em casa, evitar o elevador, evitar a escada rolante. Que você fazer uma caminhada, né? Para qualquer pessoa, vai caminhar na rua, não tem problema. Viver é um risco. Viver é um risco. A gente pode terminar a entrevista aqui e tropeçar na escada e cair. Então, viver é um risco. Então, o primeiro passo, eu costumo falar que ele é gratuito. Basta você ter força de vontade. Precisa ter um tênis bom? Não. Precisa ter roupa boa? Não. Você pode fazer descalço, varrendo a sua casa. Você pode fazer descalço caminhando com o seu cachorro, caminhando no parque, caminhando na praia. Depois que você der esse primeiro passo, aí a gente pensa no segundo passo, que aí sim é procurar o exercício físico. E facilite o passo, eu digo assim, deixa a roupa pronta. Se você vai, quando eu acordar, eu vou fazer minha caminhada. Então, se você acordar, tiver que buscar a roupa e fazer, deixa tudo pronto, porque isso já é um facilitador, ou seja, facilitar a nossa mudança de hábito, porque já que é algo que dá um trabalhinho até engrenar, vamos dizer assim, até criar um novo hábito, é o que a gente pode fazer. Sim. Gente, acreditem, mas o programa já chegou ao final. A gente fala aqui muito rapidamente. A gente usa uma expressão do flow, né, da psicologia positiva, que a gente entra em flow, porque quando a gente está batendo papo aqui, o tempo passa muito rápido, é muito prazeroso, mas infelizmente a gente encerra o Pessoas de Valor agradecendo você, Fábio. Roberto, sempre incrível, né, a experiência de fazer o Pessoas de Valor, né? Prazer contar aqui com o Fábio, né, estar aqui com você. E agora a gente precisa levantar para caminhar um pouco também, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Agora você continua com a programação da Santa Cecília TV e não esqueça, se você quiser acompanhar a gente lá no pessoasdevalor.com.br, tem todos os programas à disposição para você maratonar. Forte abraço.